Boa noite a todas e todos, começando mais um Resumo com o Bernardo, seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, dia em que o Ibovespa aqui no Brasil ensaiou uma queda maior, acabou fechando praticamente empatado no 0 a 0. Segundo dia consecutivo de queda do Ibovespa. O índice caiu menos 0,02% para 104.289 pontos. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,13% também pelo segundo dia consecutivo. S&P 500 nos Estados Unidos subiu 0,57%. Dow Jones subiu 0,62%, Nasdaq subiu 0,24%, as principais bolsas americanas subindo lá fora. VIX, índice do medo de volatilidade, caiu 2,09%, quando cai o VIX é bom para o mercado, menos volatilidade. Dólar caiu forte pelo segundo dia consecutivo, caiu 1,83% para R$ 5,11. E os petróleos ficaram praticamente estáveis, caíram 0,10 ou 0,05 o Brent, que é utilizado pela Petrobras em 44 dólares e 28 centavos, e o WTI, petróleo americano, em 41 dólares e 88 centavos. Vamos lá, Ibovespa. Começou o dia bem tenso, o pregão, bem preocupante, principalmente por conta das novas tensões entre Estados Unidos e China. Daqui a pouco eu te falo o que aconteceu nessas relações entre Estados Unidos e China, mas uma coisa realmente preocupante ocorrida. Mas na parte da tarde, os Estados Unidos anunciaram uma compra gigantesca, 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, que serão produzidas ainda em 2020 pela Pfizer e pela BioNTech, duas empresas muito grandes, relevantes, e os Estados Unidos compraram só toda a produção dessas duas farmacêuticas, dessas duas empresas. Então, os Estados Unidos foram lá e pegaram tudo para eles. Não sobrou para ninguém. Por 1,95 bilhão de dólares. Isso anima bastante os investidores e animou os mercados, porque se os Estados Unidos, maior economia do mundo, estão comprando essas vacinas, eles compraram todo o lote dessas vacinas, significa que realmente são vacinas que funcionam contra o coronavírus, relevantes, ou seja, a humanidade, né, o mundo está mais perto de uma vacina contra o coronavírus para acabar de uma vez com essa crise do coronavírus. É a expectativa. Vou falar primeiro aqui no Brasil, depois eu falo lá das relações entre Estados Unidos e China. Brasil, Câmara dos Deputados aprovou a PEC, a proposta de emenda constitucional, que torna permanente o Fundo de Valorização da Educação, o Fundeb. Estava uma discussão grande política nos últimos dias por conta disso, e aumenta a participação do governo, da União, na verdade, do governo federal, na contribuição ao fundo, ao Fundeb. Dólar. Como eu falei para vocês, caiu forte hoje, ontem já tinha caído, e hoje o que motivou a queda foram as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que o pior da crise já teria ficado para trás. Então, se o presidente do Banco Central, a autoridade monetária, né, diz que o pior ficou para trás, isso é um bom sinal na leitura dos investidores, valoriza a economia brasileira, fortalece a economia brasileira, fortalece o real valoriza e o dólar desvaloriza, inclusive com atração e captação de investimentos estrangeiros e internacionais. Destaque hoje no Brasil, na Bolsa, foi a VEG, que subiu simplesmente 13,89%. A VEG é uma empresa, ela faz muita coisa. O Horácio vai pular aqui. Me dá oi, Horácio. Vamos dar oi aqui. Nossa, Horácio, calma, não precisa rosnar assim. Calma, olha aqui, olha pra câmera. Oi, pessoal. Tchau, não precisa rosnar. Nossa, o Horácio tá meio estressado hoje. Tem engasgo. Culpa sua, Horácio. Desculpa, gente. A WEG é conhecida como a Siemens do Brasil. Ela faz um monte de componente para a indústria de energia, para distribuição, tintas, vernizes, equipamentos para captação de energia solar. Enfim, é uma empresa muito completa e com uma tecnologia de ponta e cada vez mais intensiva. Tem uma empresa que tem, enfim, caiu nas graças dos investidores. Hoje subiu 13,89% depois de uma divulgação de crescimento de lucro de 32% na comparação com o segundo trimestre de 2020. Então, agora, no trimestre do coronavírus, a WEG cresceu e conseguiu aumentar muito o seu lucro, o que é super relevante. E as vendas cresceram 24% na comparação também com o segundo TRI de 2019. Desemprego no Brasil.
Os pedidos de seguro-desemprego aqui no Brasil somaram 289 mil pedidos na primeira quinzena de julho. É uma queda leve de 2% no mesmo período de 2019. Só que no ano de 2020, o aumento é 13,4% com relação a 2019. Vamos lá falar de China e Estados Unidos, então, saindo um pouquinho do Brasil, indo para o cenário internacional. Ontem, não sei se foi ontem ou hoje na madrugada, os Estados Unidos determinaram que o consulado chinês em Houston, no Texas, fosse fechado. Os Estados Unidos alegaram que a China está usando aquelas instalações do consulado para violar privacidade, dados sigilosos dos americanos e para praticar crimes cibernéticos contra a cibersegurança dos Estados Unidos. A China ficou louca com isso, né? Falou, pô, fechar consulado dentro da diplomacia, né? Fechar consulado, embaixada, é um ato muito grave, é um ato muito sério. E isso repercutiu mal. A China prometeu se vingar, prometeu retaliar, na verdade, contra essa medida complicada, né? E bem radical por parte dos americanos. A possibilidade é que a China faça a retaliação fechando, desculpa, o consulado dos Estados Unidos na cidade de Wuhan. E vão lembrar que Wuhan é o epicentro do coronavírus na China. Talvez seja emblemático aí fechar o consulado bem em Wuhan. Mas enfim, eu tenho dito aqui para vocês que as eleições americanas e a corrida presidencial vai adicionar volatilidade. Vai adicionar volatilidade aos mercados e aos investimentos. A gente começa a ver isso. É possível sim que o Trump radicalize cada vez mais o seu discurso e critique cada vez mais a China por conta do coronavírus e tenha algum tipo de punição e de sanção contra os chineses. E isso adiciona muita volatilidade. Já tem gente dizendo aí que é a Segunda Guerra Fria. Primeira Guerra Fria, divisão do mundo, né? Entre os soviéticos, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e as potências ocidentais, e agora seria a Segunda Guerra Fria, uma divisão de interesses globais entre a China e os Estados Unidos. China, a segunda maior economia do mundo, Estados Unidos, a maior economia do mundo, e a China, de alguma forma, desafiando cada vez mais a hegemonia americana. Trump, presidente americano, disse ontem que a crise do coronavírus vai piorar antes de melhorar nos Estados Unidos. E os casos nos Estados Unidos de infecções continuam acelerando, continuam aumentando bastante e preocupando as autoridades. As bolsas por lá, como eu falei para vocês, aumentaram, hoje fecharam no positivo. O S&P 500 fechou o pregão acima do pregão do dia 2 de janeiro de 2020. Significa que o índice das 500 maiores empresas americanas e mais importantes já virou para o positivo em 2020. Já compensou todas as perdas com o coronavírus e já está no positivo no ano. Isso é muito emblemático. O Nasdaq já tinha feito isso anteriormente. O novo plano de ajuda econômica dos Estados Unidos, o quinto plano, está sendo estimado no mínimo em $1 trilhão, possivelmente passe desse valor, mas democratas e republicanos estão conversando, estão tentando de alguma forma chegar a um consenso. O dia também teve destaque as ações da Microsoft, que tiveram a receita da empresa cresceu 13% no quarto trimestre? Que lá é calendário diferente, né? Por isso. Então as receitas aumentaram 13%, foi acima das expectativas dos investidores e dos analistas, e com isso as ações da empresa subiram hoje quase 2%. Por outro lado, os serviços de computação na nuvem da empresa, que é o Azure, caíram, o crescimento caiu abaixo de 50% pela primeira vez na história. Talvez um aumento da concorrência, tem várias plataformas que hoje oferecem serviço de computação na nuvem, armazenamento, etc. Para finalizar, Tesla reportou o quarto trimestre seguido de lucro. Tesla está arrebentando aí na máxima histórica, as ações crescendo cada vez mais e muitos analistas acreditando que a Tesla vai, enfim, revolucionar esse mercado de automóveis, de foguetes, etc. Né? Me perdi aqui um pouquinho no meio do soluço, mas se você gostou do resumo do dia de hoje, se essas informações foram importantes para você, por favor, compartilhe com outras pessoas que também precisam saber o que aconteceu no dia de hoje e como que tudo isso afeta o seu dinheiro e seus investimentos. Obrigado, um abraço e a gente se vê amanhã. Tchau!